Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre o pullback. O que é pullback? Pullback é a mina de ouro que todo mundo fala. Eu vou falar primeiro a teoria, que inclusive quase ninguém se importa com isso. Que inclusive também não vai mudar muito, não vai mudar na análise. Mas o que significa pullback? Entendeu? Ela é uma palavra inglesa, você pode traduzir, ela é uma de tradução livre, vou dizer assim, entendeu? O significado dela na tradução livre do inglês lá significa puxar, ok? Puxar. Mas ela também pode significar reverter, reverter, corrigir, ok? E várias outras palavras desse tipo que você está vendo aqui. Mas em outras palavras, as pessoas falam, pullback é o quê? É uma correção do preço. Ah, mas que correção é essa? Beleza, vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu vou fazer os desenhos aqui, então se demorar um pouco, releve, ok? A correção do preço é exatamente essa aqui, quer ver? Lembra que eu falei que tem suporte e resistência? Eu vou fazer o traçamento tudo certinho aqui, essa aula pode até demorar. Vocês já viram isso aqui, mas vai ver novamente. Exatamente. Vou traçar tudo certinho aqui, ok? Beleza. Vamos lá, deixa eu traçar aqui. Suporte. Resistência. Tá bom assim, botar acento não. Beleza? Há apenas uma linha aqui. Vocês podem observar que existe apenas uma linha aqui. E essa linha, onde o preço está aqui agora, nessa situação aqui, ela é uma resistência, porque está abaixo da linha, ok? Mas lembrando que é linha porque foi traçada lá no gráfico real mesmo, como daqui a pouco eu vou mostrar. Você não pode chamar de linha. Você pode colocar uma linha lá e falar linha, ok? Mas isso é uma zona de força, ok? É uma zona onde quando toca aqui enquanto está embaixo, a zona, os vendedores entram em ação, entendeu? E quando vendem, o preço cai. E do mesmo jeito, quando está em cima e, e toca aqui, os compradores entram em ação e ela sobe. Mas quando toca aqui e os compradores não têm muita força, os vendedores têm mais forças que os compradores, ele quebra e rompe. Então, lembrando, se está em cima é suporte, se está embaixo da zona é resistência, ok? Então, essa parte que eu queria que você entendeu, inclusive tem um vídeo explicando sobre isso. E o que é o pullback, entendeu? Naturalmente, quando existe uma resistência, quando ela faz o toque, você vai fazer a entrada nesse toque, ok? E para baixo, a entrada para baixo aqui. E se o preço normalmente ele respeita essa resistência, porque é uma zona de força. Mas quando ela rompe essa resistência, acaba virando um suporte. E o que é o pullback? O pullback é a correção do preço. Ele vai corrigir como eu posso dizer, essa ultrapassagem que ele fez. E o que ele vai fazer? A correção. Então ele volta lá novamente, ok? Então o pullback é exatamente essa volta dele aqui nessa zona, ok? O pullback é exatamente o toque dele num suporte após o rompimento de uma resistência ou o toque em uma resistência após o rompimento de um suporte. Nessa situação aqui, ela é um suporte. O pullback está sendo um suporte aqui porque rompeu a resistência. Então, o preço foi corrigido, tocou e seria uma entrada para cima, ok? Então, naturalmente, o preço iria fazer este movimento aqui, ok? E teríamos um pullback, ok? Então, vamos à situação de um pullback rompendo um suporte e o pullback seria na resistência, foi o que acabamos de dizer. Seria um exemplo. O que aconteceu aqui? Ele novamente fez esse topo aqui, então virou uma resistência enquanto o preço estava aqui. Ele veio, corrigiu, a sua entrada seria aqui,
é um pullback, porque tem essa zona aqui de trás, ok? Que é a resistência, criou uma resistência. E quando ele rompeu aqui e veio aqui nessa posição aqui e desceu, ele veio para corrigir e fez o pullback. E quando nessa situação aqui ele veio e rompeu novamente, rompeu o quê? Essa resistência que ele criou, ele fez um topo aqui. Então ele rompeu esse topo e novamente não quer dizer que necessariamente ele vai, simplesmente ele pode romper e continuar, ok? Normal, mas se ele voltar, é um pullback, é uma correção de preço. Tocou aqui, sua entrada é um call, uma compra acima, ok? Mas a gente não deu exemplo ainda de como é rompendo um suporte. Eu creio que todos já sabem aqui, mas eu vou dar um exemplo mesmo assim. Então, nessa situação aqui, deixa eu traçar novamente aqui. Beleza. Nós temos aqui um suporte, ok? Tá torto aqui, mas beleza. É um suporte isso aqui. O pullback, onde ele é aqui? Temos duas opções. Foi até bom ter feito dessa maneira. Olha, beleza? O pullback ele pode ser ao rompimento da resistência, como acabamos de ver, e ele vai corrigir voltando no suporte nesse caso, porque rompeu a resistência virou suporte. Ele corrigiu e tocou aqui. Ou ele pode ser o rompimento do suporte, ok? E voltando o preço corrigindo aqui, ok? Então aqui seria o pullback. Ele voltou na zona de suporte, de resistência enquanto está aqui embaixo, mas quando estava aqui em cima era um suporte. Então ele rompeu o suporte aqui, ok? Criou um topo, um fundo aqui para poder fazer a correção, corrigir o preço e fez a correção aqui. Tocou, você faria a entrada para baixo nesse caso e o preço geralmente, ok? O que acontece? Ele desce. Então isso é pullback, ok? A gente vai mostrar isso no gráfico agora, ok? Beleza, voltando aqui no gráfico, ok? Como nós vamos ver uma zona aqui, eu vou mostrar para vocês como identificar um pullback. Aqui vai ter uma grande zona de pullback e eu vou mostrar para vocês como aconteceu. Beleza? A partir daqui, lembrando, a gente tá OTC não é aconselhável, mas como está aberto ainda, inclusive ele vai fechar logo logo, daqui a 6 minutos ele fecha, mas beleza, não importa, que a gente vai fazer o traçamento, eu vou mostrar para vocês como aconteceu aqui. Lembra? Topo, resistência, fundo, suporte? Beleza, vamos usar muito isso aí. Então, nós temos aqui nosso primeiro topo, ok? Fez o toque aqui, se entrasse teria ganho. Fez o toque aqui, se entrasse teria ganho. Tocou aqui, teria ganho. Tocou aqui, teria ganho. Tocou aqui, ainda teria ganho, beleza? Entrava por final da próxima vela, teria ganho. E aqui rompeu, beleza. Aí, onde eu vou traçar? Porque ele fez um pullback aqui, lembrando. Lembrando não, né? Mostrando. Fez um pullback, já tô avisando antes. Mas se o que você pode estar perguntando agora, mas a linha não seria traçada aqui nos topos do pavio? Sim, você pode ter traçado a linha aqui no topo do pavio e ter pego nessa vela aqui e teria perdido. Mas por que eu não traçaria essa linha aqui? Porque lembra que ela fez um topo aqui atrás e foi obedecendo? Então você tem que traçar a linha onde todos tocou na zona, na linha ou na zona, ok? E você traçando aqui em cima no último, você não está respeitando aqui atrás, não tocou na zona, ok? Já se você traçar no topo em que todas as zonas tocou, ok? Em que a mais baixa, a zona mais baixa aqui do topo mais baixo e todas as outras tocou, você traça aqui e veja, ok? Esses pavios aqui, claro que eu indico sempre você traçar no pavio, mas nesse caso aqui é uma resistência de longo prazo, vírgula, entendeu? Que não é bem longo prazo, mas que já aconteceu os 4 acontecimentos aqui, então o seu traçamento seria pegando todos os acontecimentos, a partir do primeiro topo e assim por diante. Inclusive é um pullback também aqui atrás, mas não vamos chegar nesse assunto agora. Então, foi o traçamento aqui. Beleza? Aqui nesse topinho. E nesses outros topos aqui, pegando, respeitando todos. E o que aconteceu?
ele rompeu aqui. Você pode estar perguntando, ah, mas a vela fechou em cima da linha, em cima da zona, é um rompimento. Não, não é um rompimento. Porque se você não está no grupo, você não ouviu, mas eu vou dizer agora. É um rompimento a partir de que a segunda vela terminou acima da zona. Então, se essa vela aqui fechou em cima da zona, talvez não, não é um rompimento ainda. Um rompimento seria se essa vela aqui, a segunda vela, confirmasse o rompimento acima da zona. Lembrando que se ela tivesse fechado, deixa eu apagar aqui, se ela tivesse fechado um exemplo exatamente aqui, não quer dizer que ela em cima da linha aqui quer dizer que ela rompeu. Se fechou aqui também, mais ou menos aqui, não quer dizer que ela rompeu. Nessa ocasião aqui próxima. Por que nessa ocasião é assim? Por isso que é bom você analisar todos os detalhes. Quando você tem experiência, você sabe identificar. Então, a dica é estudar e ter tempo de tela. Mas nesse caso aqui, porque eu não consideraria um rompimento se ela fechasse aqui em cima dessa linha que está atualmente, aqui. Porque eu não consideraria um rompimento? Porque existem outros topos aqui também. Talvez ela esteja respeitando esses outros topos. Mas por que o traçamento é aqui? Porque você está traçando a resistência toda. Lembrando, eu vou até traçar aqui o que é zona, mais ou menos. A zona é mais ou menos isso aqui, ok? A linha fica no meio, a zona é mais ou menos isso aqui. Não quer dizer que é exatamente tudo isso aqui, mas é mais ou menos isso aqui, a zona, ok? Não é uma linha exatamente. A gente traça a linha para você identificar mais ou menos. Então, voltando, essa aqui rompeu. Se nascesse uma vela vermelha aqui e ela fechasse aqui ou aqui, talvez eu não consideraria um rompimento. Por quê? Porque a vela tocou, se a entrada fosse aqui, você teria ganho aqui, porque ela terminou aqui embaixo. Beleza? Por mais que ela passou muito da linha, talvez até da zona que eu tinha acabado de falar, ela passou, mas ela voltou. Beleza? Na primeira vela. Então, talvez não é considerado. Aí ela confirmou o rompimento aonde? Aqui. Essa segunda vela aqui, ela fechou acima. Então, realmente rompeu. Então, lembra? Era resistência, rompeu, virou suporte. Ok? E o que aconteceu? Ela veio e tocou aqui no que era resistência, agora é suporte. Como eu mostrei lá no início. Okay? Tocou aqui, fez topo, desceu, rompeu e é o toque aqui nessa linha aqui de trás, lembra? Correção. Ela rompeu e fez a correção do preço. Sua entrada seria aqui, teria ganho. Beleza, o que aconteceu aqui? Rompeu. Rompeu por quê? Da mesma maneira que eu falei agora. Ok? Vamos aproximar agora mais para cá. Lembrando, ó, o topo aqui, fez fundo aqui, fez o pullback aqui, primeiro pullback, beleza? E novamente rompeu. Você confirma o rompimento como? A segunda vela fechou abaixo da zona. Ok? Então rompeu. Então assim que ela subiu, tocou aqui, eu não confiaria muito, porque está muito próximo, mas sim foi um pullback isso aqui. Por quê? Porque é o que fez o preço, lembra que eu falei? Subiu, desceu, veio, rompeu e testou aqui. Deixa eu apagar novamente para vocês, para eu fazer vocês entender. Veio, fez o topo, rompeu aqui essa zona aqui de trás, que é um suporte, que agora é um suporte porque desceu. E agora desceu, virou resistência. Que veio pullback, fez a correção, ok? Puxou, por que puxar? O que aconteceu? O preço puxou ele para cima novamente para poder corrigir ali o preço ali atrás, ok? Então, se tivesse entrado aqui para um pullback, teria dado ganho que a vela fechou aqui, entrada para a próxima vela, o fechamento da próxima vela, ok? Então, teria ganho nessa ocasião. Vamos um pouco mais à frente. Então, lembra? Fez fundo, topo, rompeu, fez pullback. Eu vou até fazer uma catalogadazinha pullback aqui, beleza? Tocou, continuou descendo, ok? Lembra que tem esse fundinho aqui e basicamente ele fez um rompimento aqui, porque você não pode considerar um rompimento, porque olha, a vela que fez o rompimento, a vela que fez o rompimento foi essa aqui, beleza? Mas lembra que confirma na segunda vela? Então essa segunda vela não confirmou o rompimento terminando aqui embaixo. Se confirmasse, a sua entrada seria com pullback para uma linha aqui, para uma zona aqui. Mas não rompeu, porque essa segunda vela veio e obedeceu.
Ah, mas a outra desceu. Beleza, então a primeira vela novamente que rompeu essa zona daqui de trás. Essa aqui, que é essa zona aqui. Beleza? E novamente ela obedeceu. Então não é um rompimento, então a gente não vai catalogar isso aí. Ok? Então o que aconteceu aqui? O preço desceu e novamente subiu e fez, tocou aonde? Pullback, ó, fundo desceu, fez topo aqui, é um pullback que está corrigindo o preço daqui de trás ainda. Então aconteceu novamente um pullback aqui, ok? E assim vai por diante, desceu novamente, subiu, se pegasse aqui teria levado um loss. Então nessa lateralização aqui eu não teria pego. Então vamos catalogar mesmo assim, mas eu não teria pego, beleza? Mas novamente ela desceu. Talvez eu teria pego aqui para um suporte, observa. Aqui talvez não, eu até pegaria, que tá bonito. E novamente ele subiu aqui, e aqui sim é um pullback, entendeu? Ah, mas eu chamo de pullback ou resistência. Os dois estão certos, beleza? É um toque na resistência aqui, porque tem topos aqui atrás, ok? Ou porque tem um fundo lá atrás, era suporte, rompeu, virou resistência. Então, olha aí, 3 entradas de pullback, beleza? E assim desceu aqui, o preço está acontecendo lá, novamente. Então, foi um bom exemplo aqui do gráfico do que é um pullback, ok? E aqui confirmou o rompimento, beleza? Se você tivesse entrado aqui também, mas como eu sempre falo, depois do terceiro toque, do segundo, terceiro toque, não é aconselhável você operar mais aquela zona, beleza? A não ser se começar a criar outros topos ali, aí você faz o traçamento através daqueles outros topos. Nesse caso que ele rompeu e rompeu novamente aqui, então, beleza? É, e aqui tocou tendo uma resistência aqui. Ah, mas você não ia traçar a linha de resistência aqui em cima? Não, cara, porque o primeiro topo foi aqui. Então, ela continua, a partir do primeiro topo, ela continua respeitando. Se tivesse feito um mini rompimento e voltado a descer, você traçaria no topo que ele criou no segundo topo. Mas ele não rompeu, ok? Ele terminou ainda na zona. Então, o traçamento é pegando todos os topos, ok? Então, a sua entrada, se você fizer a sua entrada aqui, você teria ganho um toque aqui, ok? Eu até entraria aqui para uma finalização de 2 ou 3 minutos, por quê? Porque isso aqui é um traçamento de M5, ok? Se eu voltar aqui e botar M5, tem até um topo lá atrás, olha que lindo. Aí, ó, tá vendo? É um traçamento de M5. No caso aqui tá traçado no corpo, entendeu? Então, se tocou aqui, eu olhando pelo gráfico de M1, eu teria entrado para uma expiração de 2 ou 3 minutos. E teria ganho aqui, beleza? Porque às vezes ele pode lateralizar aqui para depois ele descer. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido essa questão do pullback. A gente pode até ver aqui um outro exemplo rápido aqui. Aqui está um grande exemplo aqui agora. Ó. Pode ser feito um exemplo aqui. Eu nem vou traçar aquelas linhazinhas mais. Então, desceu aqui, tocou, veio, tocou e, e não rompeu. Beleza? Manteve aqui. Subiu de novo, desceu e confirmou o rompimento. Terminou acima da zona, que talvez esteja até dentro da zona. Então, se você ficar confuso, é melhor você não operar. É bom você fazer a operação dentro do tempo correto, ok? Então, mas eu tracei no pavio ali porque tem um topo aqui. Beleza, traça aí. Ah, mas não tem esse topo aqui atrás? Beleza, pode traçar no topo aqui atrás, ok? E lembrando, mas é que tem vários topos que nem se falou lá, tem que traçar onde todos os topos pegam, ok? Beleza, traça aqui onde todos os topos pegam, como eu falei, entendeu? E lembrando, voltando aqui, eu vou mostrar, é uma zona, ok? Então, essa linha aqui é uma zona. Então vamos lá novamente. Aqui eu não entraria, que está um pouco longe, mas está tocando na zona, sim, ok? Aqui eu já entraria. Nessa entrada aqui eu já teria feito entrada, como já está um traçamento de M5 aqui mais ou menos, entraria para 2 minutos, ou até para 1 minuto mesmo teria ganho, mas eu entraria para 2 ou 3 minutos aqui, ok? Teria ganho lindo, lindo, perfeitamente. Então a gente, se você for praticando, é legal que você volte o gráfico e veja como é que está acontecendo. Deixa eu ver aqui qual ativo está aberto agora.
No exemplo, esse o DJB está aberto agora, atualmente. Bora ver se está acontecendo alguma coisa aqui. Tá, 5 segundos. Traçar aqui em 1 minuto. Beleza? Esse horário nunca movimenta bem. Ó, você vê que tá muita sequência, não tá volátil o mercado fazendo a sequência alternada, por exemplo. Que alternada é o que? Assim, ó, verde, vermelho aqui, tá subindo, descendo. Não tá muito volátil. Ele tá muita verde, lateralização, muita vermelha, muito vermelha, muita verde. Não tá um movimento bacana, ok? Não é aconselhável você operar com esse tipo de gráfico aqui, beleza? O movimento tá muito ruim, então você pode estar treinando isso, ok? Vendo qual gráfico obedece mais. Exemplo, o euro-dólar, eu acredito que obedece mais, mas como eu falei, esse horário aqui não é legal, beleza? Então, se você acha que o gráfico do euro-dólar, por exemplo, respeita mais, se você tem mais conhecimento do euro-dólar, por exemplo, eu tenho um conhecimento de euro-dólar e de euro-JPY, eu opero mais neles, que eu conheço mais ou menos como é que eles funcionam, como é que eles mexem, eu sei saber mais ou menos como é que vai ser a reação deles. E um grande exemplo que eu já achei aqui atrás, esse acontecimento que foi dia 5/9, hoje é 8, viu? É porque passou o final de semana, eu voltei, que tá dia 5/9 às 6h15 da manhã, mais ou menos, ok? Aqui é um traçamento, isso aqui é mercado aberto já, viu? Não é OTC. Topo, topo, rompeu aqui, confirmou na segunda vela. Se você não considera essa aqui a segunda vela, beleza, talvez você fique na dúvida, eu também ficaria na dúvida, mas é essa terceira aqui, ou segunda, fechou em cima, então é um rompimento. O que aconteceu aqui, ela desceu, teria feito a entrada aqui, como um traçamento de M1 aqui mais ou menos, se colocar em M5 talvez tenha respeitado. Bora fazer o teste, é sempre bom mostrar. Nossa, perdi. Achei aqui, beleza? Ok, para M5 aqui seria uma entrada arriscada para M5, eu não entraria para M5, se eu operasse M5. Já para M1, eu faria entrada para expiração de 1 minuto, exatamente. Você viu, para M5 não é seguro, para M1 é, ok? Então, topo, traçou, resistência, beleza? Vou até traçar aqui, que esse aqui tá muito bonito. Fez o topo aqui, desceu, subiu, desceu, tocou no topo novamente. Se fosse uma entrada aqui, teria pego, ou se entrasse aqui também teria pego, teria ganho. Desceu, fez quase que um topo aqui, mas pode considerar pela zona, né? Desceu, rompeu, veio, corrigiu, pullback. Entendeu agora? Um grande exemplo aqui. Então, pessoal, o vídeo já tá ficando grande. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima aula. Beleza? Valeu. Fui.